Meus caros, vivam, bem-vindos, 1 de agosto, é hoje que entra agosto, não é verdade? E temos aqui uma nova playlist, não sei ainda se vou transformá-la em canal ou se fica apenas em playlist, que é João Tili a desmontar o jornalixo. Temos aqui uma data de coisas bonitas para desmontar, a diabolização de Ventura, o pânico climático, o ativismo de esquerda, as sondagens marteladas, os escândalos abafados, o My Robocop que não paga nada a Bob, o construtor, os jornalecos, os opinecos e os comentecos do escardume. Vamos desmontar tudo isso e também alguns humorecos que ganham a vida, penso eu, pagos por alguém de esquerda, porque eles estão virados e absolutamente focados apenas no Chega e André Ventura. Vamos desmontar isso tudo a partir de hoje, com a vossa ajuda, claro que conto convosco. E, meus caros, até esta sexta-feira, eu sei que não vão acreditar, mas já arderam mais de 50 mil hectares de território, uma área 10 vezes maior que a cidade do Porto. Os incêndios em Vozela, recordam-se, e agora em Valpaços, que não terminam, juntos, esses dois representam quase metade da área ardida no país até ao final deste mês. Portanto, muito bem, parabéns a Portugal, parabéns a My Robocop de plástico, ou Plástico Cop, como queiram. Tino de Range não faria melhor no Ministério da Administração Interna. Parabéns, Plastic Cop. Está brutal e aqui está ao lado a prova de que realmente Portugal é o melhor em tudo o que tem a ver com incêndios, claro. E veja o que acontece aqui, meus caros, como é fácil manipular a ciência. Este iceberg gigantesco, até isto é da BBC, deu a volta e com certeza grande parte derreteu. Estava toda a gente admiradíssima e com medo na Groenlândia. O que é que iria acontecer? Vai levantar-se um tsunami e vai engolir a população toda, esta povoação vai desaparecer, o que é que vai acontecer? E no final aconteceu nada, como estão a ver. E aproveito para uma rápida recordação da matéria dada. Então, o mar não subiu 5 metros, não houve tsunami, não engoliu esta povoação? E a resposta é não. Então, pronto, mas então quanto é que subiu o nível do mar depois desta manobra inacreditável das altercações bimbáticas? Subiu 0. Porque o gelo ocupa mais volume do que a água no estado líquido. Ou seja, a densidade máxima da água é a temperatura de 4 graus centígrados. Portanto, quando o gelo se derrete, em vez de haver mais volume, há menos. Não esquecer que 90% dos icebergs já estão debaixo d'água, estão, portanto, a boiar, digamos. Portanto, fica tudo igual, sensivelmente. Mas façam a experiência com um copo cheio de água até ao limite e com 2 ou 3 pedras de gelo e vejam o que acontece ao nível da água quando o gelo derrete. Se tiverem o copo cheio, as pedras de gelo vão derretendo e vocês iam pensar que a água ia transbordar para fora do copo, uma vez que o copo estava cheio. Não. O que acontece é que depois do gelo derreter, a água baixa, já não fica no limite máximo, baixa um bocadinho. Prova o que acabei de vos dizer. Eu sei, a ciência não mente, não é? Os políticos, sim. Os cientistas, mileuristas, aqueles desgraçados que ganham 1000 euros a trabalhar para os vários departamentos do Estado e que estão lá por favor e a pedir, por amor de Deus, quando acabar um programa começa outro. Esses mentem porque têm que dizer de acordo com quem lhes paga. Mas, enfim, a ciência não mente. Ninguém paga a ciência, ninguém paga o clima, por isso é que o clima não há meio de melhorar. A gente farta-se de pagar impostos, mas o clima, pelos vistos, não recebe nada, porque cada vez o clima está pior. Portanto, alguém se anda a abotoar com o dinheiro que é para o clima. Gostava de saber quem é. E, portanto, meus caros, a ciência não mente e aqui está a prova de que 90% do que vos dizem em termos de ciência climática é completamente falso. Nós só podemos ter alguma ideia sobre o que se passa no clima da Terra depois de um estudo aprofundado de milhares e milhares de anos.
pelo menos 2000 anos para termos uma ideia do que se passou nos 2000 anos anteriores. Temos uma vaga ideia pelas crónicas. Não havia termómetros, não havia anemómetros, não havia nada, não havia higrómetros, mas havia as crónicas, que estava um tempo muito quente, estava um tempo muito frio. Por exemplo, na segunda cruzada, o Ricardo Coração de Leão ia para Jerusalém, mas não conseguiu lá chegar, porque o calor era tanto que teve que ficar só em Chipre. Morreu muita gente, a água estava enquinada, não conseguiu sequer chegar a Jerusalém. Este é um exemplo de que havia uma temperatura altíssima por volta do ano 1200, 1200 e pouco. E, portanto, com base nessas crónicas, enfim, uma coisa muito rudimentar, e com as medições que hoje temos com algum realismo, atenção, que temos nos últimos 30 ou 40 anos, porque quando eu nasci em 1960 os termómetros ainda eram à maneira do Torricelli, ainda eram com o mercúrio, não é? Agora que já são todos digitais, havia erros de 1 grau e mais, de um termómetro para outro, colocados ao lado uns dos outros. Portanto, estarem a fazer, isto foi há 60 anos, não foi há 6.000, estarem a fazer comparações do que se passou agora com o que se passou há 60 anos é brutalmente enganador. Mas, sim, podemos realmente daqui a 2000 anos, com os instrumentos que já temos hoje e com as medições das temperaturas a 1 metro do solo, medidas por satélite, podemos fazer uma comparação. Portanto, só temos que esperar 2000 anos para saber se realmente o planeta está a aquecer relativamente aos 2000 anos anteriores ou se não. É um instantinho. A cocaína da Costa em Troia foram apreendidas 2 toneladas de droga. Deve ser por causa do filme agora, da Odisseia, não é? Que está agora em estreia. Só se fala na Helena de Troia, que afinal era preta, vejam bem. Toda a gente a pensar que era loura, de olhos azuis, cabelos compridos, afinal é preta. Tudo bem, para mim é igual ao litro, tanto faz. A cocaína deu à Costa em Troia, mas não é essa Troia, é outra, é a nossa mesmo. E foram apreendidas 2 toneladas de droga. Ela deu à Costa, portanto foram apreendidas, podia ter sido qualquer pessoa. Mas tenho a certeza que isto ainda é fruto do trabalho daquela dupla de investigatória célebre, Robocop de plástico / Tino de Rãs. Aquela dupla na PJ era brutal e isto ainda é de certeza fruto do seu trabalho. O Chega quer a suspensão do acordo de Schengen e controle das fronteiras com a Espanha, como não pode deixar de ser, não é? A decisão do partido deve-se à crise migratória que está a ocorrer em Ceuta, onde já se registrou a entrada de cerca de 50 mil, por acaso já foram 60 mil. Mas atenção que daqui a nada vamos ver mais um milagre do nosso jornalixo, que é o seguinte, é que já saíram mais imigrantes de Ceuta hoje do que aqueles que entraram ontem. Portanto, como não pode deixar de ser, é urgente saber qual a marca de tabaco que Pedro Sánchez fuma. Isto é importantíssimo. Para se fazer uma petição e para se enviar para o estabelecimento prisional onde irá recolher nos próximos anos. Isto se houver justiça em Espanha e na Europa, claro, se houver justiça. Ceuta, cidade bloqueada, de início as pessoas abriram as portas, deram o que tinham, deram tudo, mas agora muita gente fechou-se em casa, pois quando viram que estavam a falar de dezenas de milhares de pessoas, deitaram as mãos à cabeça, tudo se fechou, tudo se trancou, enfim, e eles tiveram que ir embora porque não havia nada para comer. Mas atenção, que isto foi o primeiro teste, e este teste correu bem para os PS. PS são os programadores sociais. Perceberam? Pela primeira vez, porque isto nunca aconteceu antes, em 24 horas, 36 horas, encher-se uma pequena cidade com 60 e tal mil pessoas, ou 60 mil pessoas, nunca tinha acontecido antes. Portanto, vai ficar na história. Percebeu-se que as pessoas instintivamente, quando viram aquela multidão imensa, aquela invasão de dezenas de milhares de pessoas, protegeram-se em casa, fecharam as portas, fecharam as lojas, toda a gente fechou tudo o que tinha e perceberam isto. No próximo teste, se forem os mesmos 60 mil, mas podem ser muitos mais, depende do que eles quiserem organizar agora da próxima vez, eles já sabem que para comerem têm que fazer o quê? Assaltar os supermercados, porque isto vai acontecer outra vez. Desta vez não se lembraram de assaltar os supermercados, ninguém pensou que tinha que comer, não sei o que é que eles pensaram, aí até alguém que diz que nem pensaram em nada, foram para ali só na desportiva. Afinal, claro, 60 mil pessoas não há o que dar de comer a esta gente. Nem que houvesse restaurantes, porta assim, daria para 60 mil pessoas poderem comer, no caso de elas trazerem dinheiro. Já nem falo nisso. Mas não há maneira, portanto, logisticamente não é possível alimentar um exército de 60 mil pessoas. Então, para a próxima, eles já sabem. Em vez de virmos embora, vamos assaltar supermercados, e enquanto houver comida a gente come. Simplesmente, para 60 mil pessoas, a comida acaba-se num dia.
E no segundo dia já ninguém tem que comer. Não só os invasores, como também os invadidos. Prestem atenção a este alerta que aqui vos deixo, porque da próxima vez, passadas 24 horas, não há comida para ninguém. Nem para uns e nem para outros. E na terceira fase, assaltarão as próprias casas de habitação, pois essas ainda têm alguma coisa para comer. Verdade? Já nem falo em dormir, já nem falo em tomar banho, já nem falo em nada disso. Falo apenas na necessidade básica que é a alimentação. O resto eles fazem tudo na rua, já estamos habituados, não há problema nenhum, estão habituados a isso. Tomar banho, há ali o mar e também há fontanários, há de haver um rio, há de haver qualquer coisa. Portanto, isso também não há problema. Agora, comidinha é que é pior. Portanto, atenção à terceira fase. A segunda será dos assaltos aos supermercados, a terceira será os assaltos às habitações. Portanto, os PS, programadores sociais, estão de certeza a tomar as devidas notas. Detida uma mulher que mostrou a arma, uma mulher de etnia, como sabemos, gypsy, que mostrou a arma a funcionários em um restaurante no Parque das Nações, isto já lá vai mais de um mês. O caso aconteceu em junho, lá está, após o grupo não aceitar a recusa de encerramento do restaurante. Portanto, eles não aceitam que o restaurante tem que encerrar. Portanto, há um horário, não é? Mas eles não querem saber disso para nada, porque eles é que mandam nisto. E, portanto, não. A vossa hora de encerramento é às 11, mas nós queremos jantar. E, portanto, vá lá para a cozinha outra vez e nós só saímos daqui às 2 ou 3 da manhã, é quando nos apetecer. A mulher foi detida e ficou em prisão preventiva. Muito bem, porque eu até pensei numa primeira fase que fosse só para ser identificada e pouco mais. Ainda bem que foi detida e ficou em prisão preventiva, porque isso já é uma mensagem para os outros companheiros, companhão de route dos campistas, para perceberem que é isto que lhes vai acontecer da próxima vez. Itália avança com a suspensão do acordo de Schengen com Espanha. A decisão surge no seguimento da crise migratória em Ceuta e da tensão diplomática entre os dois países. Meloni não quer saber de Sánchez para nada, essa é uma das tais que lhe vai levar lá uns maços de tabaco ao domingo, onde ele estiver na próxima estância de férias, que ele vai estar lá há uns aninhos, e não quer saber, portanto, de Sánchez para nada, nem do politicamente correto, nem da esquerda para coisa nenhuma. E, portanto, e reparem que a Itália não é vizinha de Espanha, mas Portugal é. Portugal é vizinho de Espanha. Eles entrando em Espanha, bem sabemos que a cidade de Ceuta não faz parte do espaço Schengen, mas a Espanha faz. E eles de Ceuta não ficam em Ceuta, de Ceuta vão para Espanha. Chegando a Espanha já estão no espaço Schengen. Portanto, não venha cá o berloque da canhota tentar enganar o povo distraído, porque isso é só, enfim, é areia para os olhos. Aqui ninguém é estúpido. Claro que eles não vão ficar em Ceuta nem sequer há aeroportos para poderem ir para a Espanha, portanto, o que é que acontece? Eles vão depois ou de barco ou de alguma forma para a Espanha, e chegando a Espanha, aí já estão no espaço Schengen. Portanto, não venham cá com tretas a dizer que nós não percebemos nada de geografia, porque quem não percebe nada nem de geografia, nem de matemática e nem de inteligência são eles. Não tenho receio de nada, diz Bob, o construtor. CMTV confronta empreiteiro amigo de Luís Neves. O empresário da Constru Barcelos não quis prestar declarações, mesmo assim isto é notícia. A notícia é que ele não quis prestar declarações, portanto não disse rigorosamente nada sobre a polémica que envolve o Ministro da Administração Interna. E eu digo, claro, então ele tem a proteção do seu amigo muito poderoso. Lembram-se do telefonema dele? Eu tenho aqui um amigo muito poderoso, um senhor muito poderoso, que está agora coeso e empoderado. Está coeso, não lhe saltou nenhum braço, nenhuma perna e nem a cabeça. Ele está mesmo coeso e empoderado, como nos ensinaram os brasileiros há coisa de 2 ou 3 anos para cá. Portanto, aprendemos um verbo que eles nos ensinaram, o empoderado. Pois o empoderado Robocop de plástico está mais coeso que nunca. E, portanto, o seu amigo Bob, o construtor, vai ter medo de quê? De algum tribunal? Que é isso? De algum juiz? Oh, Messa, nada. Quem é forte, quem tem poder é realmente Robocop, mesmo que seja de plástico. Cerca de 69.500 imigrantes saíram de Ceuta em direção a Marrocos. Aqui está mais um milagre, não de Fátima, mas de Ceuta. Abençoado jornalixo. Entraram 60.000, há quem diga que entraram só 48.000, não sei como é que eles andaram a contar, mas alguém os contou. Deve ter sido por satélite. Entraram, 60.000, na melhor das hipóteses, mas saíram 69.500, meus caros. O milagre do jornalixo e de Ceuta.
Abençoados sejam, Deus vos pague por este milagre. Crise migratória, pode Portugal voltar a fechar a fronteira com a Espanha, como na pandemia? Só não pode se não quiser. Só não pode se não quiser. 60 mil migrantes em Ceuta, vários mortos e pressão política. O governo português diz acompanhar caso com grande preocupação. Precedente da Covid-19 existe, mas será que se pode fazer isso? Claro que se pode fazer isso. Então, com a ameaça de uma invasão em 24 horas de 60 mil pessoas, atenção que aqui está a prova de que só entraram 60 mil. Diz aqui o observador que foram 60 mil, mas no anterior a Lusa, que é a agência do Kremlin, como sabem, é a agência TASS portuguesa, diz que saíram 69,5. Portanto, cá está o tal milagre de que vos falei. Entraram 60 mil, segundo o observador, e saíram 69,5, segundo a Lusa. Portugal pode voltar a fechar as fronteiras com a Espanha, pode, é só querer. E depois que venham cá pedir explicações, que a gente explica-lhes. Não podemos ser invadidos por exércitos que nós próprios não conseguimos controlar. Imaginem que entravam 69 mil pessoas pela fronteira de Vilar Formoso. Quem é que lhes ia fazer frente? Nem o exército inteiro português, com a armada, que também não sei como é que chegava a Vilar Formoso, e com a Força Aérea não conseguíamos contê-los. Nós não íamos disparar sobre 69 mil pessoas, pois não. Pronto, então como é que se vai conter um exército de 69 mil pessoas a entrar a correr? Contens 3 ou 4 ao princípio e a seguir até os pisam, até lhes passem por cima. Portanto, não há nada a fazer. Mais de 25 mil migrantes regressaram a Marrocos após a entrada em massa de Ceuta. Ora, meus caros, isto diz a TSF, mais de 25 mil imigrantes regressaram a Marrocos. Portanto, 3 notícias, cada um diz o seu número e eles são muito diferentes uns dos outros. Mesmo de 60 para 69,5 é muito, que é quase 70, mas de 69,5 para 25, imaginem. Portanto, a notícia anterior fala em 69.500, mas lá está. Para os jornalistas que fugiram da matemática como o diabo da cruz, 69,5 ou 25 é a mesma coisa. Portanto, siga a Marinha. Olha, voltem para o Politécnico aqui da Guarda, que agora é a universidade, pode ser que aprendam a contar, pelo menos a contar. As pessoas expulsavam-nos com pedras e armas. Migrantes que regressaram a Marrocos relatam a rejeição da população. Vários restaurantes e lojas em Ceuta recusaram atender os imigrantes. Centenas dormiram aglomerados nas ruas. Ora, mais um dado para o PS, para os programadores sociais, não é verdade? Aprendam mais esta. A padeira de Alves Barrota já nos tinha ensinado disto em 1385, mas vocês não estudam PS, programadores sociais, vocês não estudam. O caso Luís Neves não apareceu aqui a imagem porque o DN, o Diário do Kremlin, agora não apresenta imagens no Facebook. Bom, não faz mal. PR pede conclusões rápidas e que se preserve a dignidade das instituições. Muito bem, que se preserve a dignidade de qualquer coisa. O outro falava, lembram-se do outro? Falava, mas não fazia nada. Este é muito diferente. Este não fala. E cá temos algumas das imagens, eu vou-vos mostrar esta imagem aqui do jornalista, espero que apareça. Cá está. Este vai ser um dos meus logotipos, combater o jornalixo a partir de agora. Deixa cá ver a próxima. A próxima é o canal João Tili a desmontar o jornalixo. Há 40 anos que eu estou a combater o pensamento único, mas, meus caros, como veem, sem grande sucesso, mas eu cá continuo nesta luta. Meus caros, cá está este meu, que será o meu próximo canal, ou pelo menos uma playlist, a desmontar o jornalixo, e é a nossa vez de retribuir 7 anos de propaganda da comunistação social contra quem tenta acabar com a corrupção e com o compadrio em Portugal. Andam há 7 anos a massacrar-nos, agora é a nossa vez de agradecermos e podermos retribuir a todo esse jornalixo, a toda essa comunistação social, aquilo que nos têm feito. Me aguarde, como diz o brasileiro. Um grande abraço e até logo, se Deus quiser.